Você já ouviu falar em ciência de dados? E sabe como ela está ajudando muita gente a aprender e a ensinar? Então ouve o programa de hoje que a gente te explica. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é a Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Quando aplicada aos estudos, a ciência de dados pode ajudar estudantes e educadores a tomar decisões mais informadas, otimizar métodos de aprendizagem e até personalizar o ensino para as necessidades individuais. E para descobrir como os dados têm sido usados na prática, eu converso com Danilo Torini, professor e gerente de tecnologias de ensino e aprendizagem da SPM. Seja bem-vindo à Primeira Jornada, Danilo. Olá, Zá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer conversar com você, com quem está nos ouvindo. E são assuntos tão legais, tão interessantes, que eu ficaria um tempão aqui, a gente conversando o dia inteiro. Muito legal. Muito obrigado. Eu também ficaria. Sempre é muito gostoso e você tem uma forma muito legal de passar todo o seu conhecimento aqui pra gente. Hoje a gente vai falar, então, de Data Science. Vamos começar pelo começo, para quem não sabe o que é, quer entender melhor o que é Data Science, como ela está sendo aplicada na área de educação hoje em dia, Danilo? Zá, esse é um daqueles assuntos do momento, né, que estão no hype, mas eu posso até te dizer já que ele veio para ficar, não é passageiro. Data Science ou ciência de dados, na verdade, ele é um campo que vai combinar várias áreas do conhecimento. Então ele tem um pouco de estatística, um pouco de programação, um pouco de inteligência artificial. E por que ele é tão importante hoje? Porque com o Data Science, com a ciência de dados, a gente vai tentar analisar um grande volume de informações, né, que são produzidas a todo momento. A gente está sempre produzindo dados, produzindo informações, e o Data Science, a ciência de dados, ele tenta sistematizar e principalmente encontrar padrões nessas informações, ou seja, o que elas têm em comum, que tendências elas têm, por isso que hoje é tão fundamental, né? A gente tem produzido tantos dados, usando a internet o tempo todo, e o tempo todo a gente está alimentando possivelmente esses ambientes de data science para poder encontrar esses padrões. E aí no campo da educação, por que a gente tem utilizado muito? Esses algoritmos de aprendizado de máquina têm sido muito úteis, primeiro para a gente identificar dificuldades dos estudantes, a gente percebe ali que tem uma tendência, que tem um padrão entre os estudantes que estão ali na minha turma, ou na minha escola, na minha faculdade. Isso vai me ajudando a recomendar conteúdos específicos, a ajudar o estudante a construir uma trilha. Então é muito parecido mesmo com os serviços de streaming, né? Netflix, Spotify, eles vão me recomendando, né, algumas dicas de conteúdos, e isso vai me ajudando a ter um melhor desempenho. Daqui a pouquinho a gente explica até como funciona isso, porque é muito legal. Mas as faculdades, as instituições de educação, as escolas, também estão usando isso para monitorar se os estudantes eles estão com algum problema, se eles têm, por exemplo, uma chance maior de evasão. Estou vendo que o estudante está tendo um mau desempenho, que ele está com algum tipo de dificuldade, isso aumenta a chance dele abandonar, né, a escola, abandonar os estudos. Então, isso vai me ajudando a colaborar, contribuir com aquele estudante. Eu posso prever de alguma maneira o desempenho desse estudante. Poxa, se eu percebo que ele está com algumas dificuldades aqui, e se eu não ajudá-lo a sanar, provavelmente vai ser mais difícil ele aprender o próximo conteúdo. E aí isso também ajuda muito, todos esses dados ajudam muito as instituições, as escolas, as faculdades, as universidades, a melhorar os currículos, porque aí elas vão se baseando nas necessidades dos estudantes para propor novos cursos, novas disciplinas. Olha que coisa interessante, né? Então, é o que o estudante produz que vai me ajudando a pensar o caminho para ele e para ela. Nossa, isso faz tanto sentido, né? Porque a gente, como você falou, a gente está num momento de muitas informações sendo geradas, dados assim o tempo todo de forma muito rápida e gigantesca, né? E eu acho que é tão legal pensar na individualidade, porque aí eu acho que tem esse ponto das especificidades de cada estudante, porque aí a gente vai conseguir, inclusive, fazer com que o aprendizado seja algo mais interessante, mais dinâmico. Acho muito legal. Converse comigo, né? Porque a educação mais tradicional, né? O que ela fazia? Ela tinha o conteúdo, aquele conteúdo estava pronto, né? Escaneado, que eu falo. Os estudantes tinham que lidar com aquele conteúdo e pronto. Então eu ensinava do mesmo jeito para todo mundo. Agora a gente está muito mais ciente, consciente de que existem diferentes estilos de aprendizagem, que cada um tem a sua forma, o seu ritmo de estudar. Então, às vezes, uma estudante, ela não está cumprindo aquilo exatamente que tinha sido planejado, mas ele tem o
ritmo dele, ela tem o ritmo dela. Não significa que ela não esteja aprendendo, né? Então, hoje, essas tecnologias, Big Data, a Data Science e principalmente a inteligência artificial ajuda justamente nessa questão de ajudar o estudante a personalizar o seu processo, né? A customizar o seu processo. Então, isso é muito interessante. Muito legal, porque cada pessoa é uma, e essa coisa que você falou, do tipo, antigamente, né, a gente tinha o quê? Aprender é isso. Ponto. E não considerava a subjetividade, a individualidade de cada um. Então, é tão legal saber que você, às vezes, tem o seu jeito de entender as coisas, sua forma de absorver aquele conhecimento, e isso vai ser contemplado. Isso é muito respeitoso, inclusive, com o processo de aprendizagem, né, Danilo? Exatamente. Até a forma de entender o que é ser inteligente tem mudado, né? Antes a gente tinha só um tipo de inteligência mais valorizada, que era lógico-matemática, e hoje você tem várias inteligências, né? Então, às vezes, o meu processo vai ser muito diferente, porque eu combino estilos de aprendizagem e inteligências muito diferentes do meu colega, né? Não significa que o meu caminho é ruim, muito pelo contrário, é o meu caminho, é o caminho que vai ser mais interessante para eu aprender. A escola, a faculdade, ela tem que estar muito atenta a isso. Até, né, existem ferramentas de análise de sentimentos, por exemplo, nas avaliações, quando você percebe que a forma como o estudante até escreveu, ou até se manifestou, é um indicador que pode me ajudar a perceber como é que essa pessoa está lidando com todo esse processo. Então, a gente tem um termo muito conhecido que é data-driven. O que é data-driven? É justamente agora as minhas decisões, o meu planejamento, serem baseados em dados, não mais em achismos e impressões. Então, quanto mais dados eu tiver dos estudantes, né, do meu grupo, melhor vai ser para eu devolver para ele o que é mais importante, que é um processo que tem a cara dessa pessoa, né? Devolver para estudante um caminho, uma trilha que seja super customizado para ele e para ela. Com embasamento, né, gente? Sempre, sem achismo, pelo amor. E aí, como que a gente pode pensar que os educadores vão utilizar isso, Danilo, para personalizar esse ensino, para olhar para cada estudante? Então, como que os professores, né, as instituições que estão atentas a isso, que já são data-driven, né, como é que elas estão fazendo? Primeiro, eu preciso, claro, coletar essas informações de uma forma organizada e sistematizar essas informações para eu poder analisar. Então, muitas instituições, muitas escolas já têm ambientes de aprendizagem, ou AVAs, ou LMS, que a gente fala, Canvas, o Moodle, o Google Classroom, tantos outros, em que eu vou fazendo as tarefas, o estudante vai fazendo as tarefas, e a gente depois tem todo o caminho que o estudante fez, né? Então, em onde ele teve mais dificuldade, aonde ele passou de forma mais tranquila, o que essa pessoa está fazendo no ambiente, nos exercícios que a gente está passando. Então, tudo isso vai me ajudando a entender esses padrões, esses caminhos diferentes. E percebendo, como a gente sabe, que existem dificuldades específicas. E até, Zá, existem preferências individuais. Então, poxa, eu estudo mais de um jeito, eu fico mais tempo numa coisa e menos em outra. Então, essas tendências vão me ajudando a planejar novos exercícios, até planejar minha aula. Eu percebo ali que o meu grupo está com aquele perfil, eu posso planejar minha aula já tendo isso em consideração, já entendendo esse contexto e pensando em estratégias para cada um desses perfis. Então, olha que coisa interessante, que antes a gente não tinha tanta informação para isso, a gente ia na intuição. Hoje a gente tem dados para ajudar. Um exemplo muito comum, eu percebo que aquela estudante tem uma certa dificuldade, eu já ofereço materiais complementares, vídeos explicativos, então tem muita coisa nas redes sociais, no YouTube, TikTok, e tantas outras redes que tem vídeos que falam, né, a linguagem daquela estudante, então isso pode ajudar muito a pessoa a entender melhor aquele conteúdo. Então, oferecer exercícios extras, enfim, traçar de forma mais customizada para aquele estudante, para aquela estudante, para que ela tenha um melhor desempenho. É isso que importa no fim, né, é que as pessoas aprendam mais. Então, hoje, um caminho que tem a sua cara, né, vai te ajudar até a ter mais conforto e a te engajar. Então, identificação é muito importante para que você se sinta pertencendo, né, àquela disciplina, aquela turma, e os dados ajudam muito nisso. Muito legal, acho que até é legal lembrar quando, assim, quando a gente era mais novo na escola, né, as matérias que a gente gostava tanto, que era um prazer assistir a aula, e tinham outras que nem tanto, às vezes é realmente conseguir fazer esse cenário ser gostoso na maior parte do tempo, né, porque vai estar olhando para o que faz sentido para você, porque te engaja, como você falou, né, Danilo? E aí, Zá, essas ferramentas, só para complementar, as ferramentas de IA que a gente tem hoje, de inteligência artificial, ajudam muito também a construir esse processo mais customizado, porque a gente não precisa depender também só do professor, da professora. Então, por exemplo, hoje, né, esses chatbots, como o ChatGPT,
Perplexity, o Gemini, por exemplo, vão me ajudando muito a eu ir alimentando, eu mostrando como é que eu entendo melhor as coisas, como é que eu estudo, e essa ferramenta também vai me ajudando a construir essa customização para mim. Ou, por exemplo, eu tenho ali um conteúdo que é mais difícil, ela já tem muitos dados para me ajudar a explicar para mim numa linguagem que eu entenda, dando exemplos, porque essas ferramentas elas são baseadas em zilhões de dados, né? Então, elas já sabem mais ou menos como te explicar aquilo de acordo com o seu perfil. Então, você dá aquele input, você escreve o prompt, ela vai te trazer algo que seja mais customizado para você também. Vai conversar muito mais com você. Isso que é muito legal. E Danilo, como é que você enxerga o futuro do uso da ciência de dados na educação? Quais são as tendências? Você falou que veio para ficar, né, no início. O que você acha que vai acontecer? Todo esse processo que eu estou contando aqui, a gente chama de aprendizagem adaptativa. Justamente o processo de ensino-aprendizagem vai se adaptar ao meu perfil. Então, isso é muito novo e está só começando. Então, a tendência é isso melhorar cada vez mais. Lembrando que isso não significa o fim dos professores, muito pelo contrário, isso é material para os professores e estudantes poderem trabalhar melhor. Então, essa questão da aprendizagem adaptativa, a questão das análises preditivas, ou seja, de alguma maneira os professores, as instituições irem prevendo, ou mesmo eu, no meu estudo ali, prevendo como é que eu vou me sair e me ajudar a atuar preventivamente, né? Ou seja, se eu já percebo que está indo por um caminho, como é que eu posso ter ferramentas para me ajudar a ter um desempenho melhor? Outra coisa, a gente estava falando desses chatbots, de IA, que hoje explodiram, né? O ChatGPT foi o primeiro, mas acabou de sair, por exemplo, a DeepSeek, que é uma ferramenta chinesa que é muito boa, tem tido ótimos resultados. O que essas ferramentas acabam ajudando? Não só elas servem como tutores virtuais ali, me ajudando a responder certas dúvidas, me auxiliando, mas hoje, Zá, eu consigo construir o que a gente chama de agentes. O que é isso? É uma maluquice, eu acho incrível. Eu consigo construir o meu GPT, o meu Gemini, para que ele responda ao meu perfil. Por exemplo, eu sempre uso nas disciplinas que eu ministro, eu construo um GPT da disciplina, que é como se fosse um agente, eu coloco lá todos os materiais da disciplina, e aí o próprio estudante, a própria estudante, quando está lá lendo os materiais, está estudando, pode fazer perguntas, e aí eu já configuro uma linguagem, né, adaptada para aquela estudante, de acordo com o perfil dela, com a idade. Eu sempre, por exemplo, sugiro para dar exemplos que sejam da vida cotidiana. Então, olha que legal, hoje essas ferramentas ajudam a produzir uma espécie de um tutor que vai complementar o professor. Isso é ótimo, às vezes eu vejo gente com resistência à IA. A IA tem muitos desafios, a gente pode até falar deles, mas ela pode ajudar muito a customizar isso, desde que eu construa corretamente, desde que eu coloque ali os dados corretamente. Esses são cuidados que a gente precisa tomar, mas ela vai acabar ajudando muito. Outra coisa, só para finalizar, que eu acho que é muito importante nisso do que são as tendências, cada vez mais eu vou utilizar IA, mas cada vez mais as soft skills vão ser fundamentais, porque esse trabalho de curadoria, de analisar, de selecionar o que é bom e o que não é tão bom para mim, é muito importante. Então, é a questão do pensamento crítico, até para me diferenciar das máquinas, né? Isso também vai ser importante. Então, veja, as hard skills e agora, né, as digital skills, elas nunca vão substituir as soft skills, porque é um combinado. Eu preciso ter esse trabalho de curadoria dessas ferramentas para que eu consiga, né, me conhecer e usar as ferramentas de uma forma estratégica para mim. Isso que você trouxe aqui pra gente é muito importante porque sempre volta, né? As pessoas estão realmente com medo e inseguras com relação à IA. Mas eu acho que lembrar que a gente é parte fundamental e ativa nessa construção, nessa curadoria, como você falou, dá uma aliviada, né? Porque é a gente que vai fazer aquilo acontecer. A gente vai pegar todas aquelas informações e entender o que isso significa, interpretar, ter a noção crítica, né? A visão crítica de tudo. Então, somos fundamentais. Exato. Tem um termo que tem sido muito utilizado hoje, que é o futuro, mas é o presente também, que já se fala na área da educação de hiperpersonalização da aprendizagem. Ou seja, todos esses elementos, até elementos emocionais, né, elementos contextuais, são fundamentais, são dados, são informações para eu ter um processo que vai ter exatamente a minha cara. Então, ou seja, o meu processo vai ser diferente de todos os meus outros colegas, vai ter a minha identidade. Então, isso a gente já vê, né, no marketing, já vê em outras áreas, essa questão da hiperpersonalização na aprendizagem, na nossa aprendizagem também vai ser muito legal, porque aí tudo vai ter a minha cara, né? A ideia é que vai ter a minha linguagem, do jeito que eu aprendo. Então, a gente não está nesse nível ainda do processo de ensino e aprendizagem, mas a maior tendência é a gente ter esse processo de hiperpersonalização. É muito legal, né, gente? É muito bom saber que a gente vai ser enxergado e considerado como ser humano. Bom, chegou a hora do nosso intervalo, mas o papo continua. A gente volta já.
tal, em vez de só treinar, já prestar para valer? E se você pudesse dar o primeiro passo da sua carreira agora, antes mesmo de terminar o ensino médio? A SPM inovou mais uma vez e criou o SPM Experience, um processo seletivo exclusivo para jovens que se formam no final de 2025 e já querem acelerar seu futuro. Saiba mais em espm.br/ESPM Experience. Estou de volta e continuo conversando com Danilo Torini, professor e gerente de tecnologias de ensino e aprendizagem na SPM. A gente vai falar sobre como estudar com dados. Então, Danilo, pensando agora, você deu uma citada assim no primeiro bloco, mas conta pra gente algumas ferramentas, plataformas de data science que podem ajudar estudantes, professores, quem está aí aprendendo. Legal usar. A gente tem, né, a própria IA e o Big Data, né, o Big Data, que é essa questão de produzir muito dado e depois a gente sistematizar, né, o Data Science é essa combinação. A gente tem ferramentas de Learning Analytics, né, que a gente já usa em outros ambientes, mas no ambiente educacional, esses AVAs, né, esses LMS, que a gente fala, então o Canvas, o Google Classroom, o Moodle, mas a gente tem outras ferramentas também de aprendizagem adaptativa, que eu tinha comentado. Elas estão se multiplicando. Então, só para falar das mais conhecidas, o Duolingo, por exemplo, é uma ótima ferramenta, uma ótima plataforma de aprendizagem adaptativa, né? Ela vai dando os próximos exercícios conforme o seu desempenho e o seu perfil. Então, tem várias, como o Duolingo, para N tarefas. Tem o de ensino de idiomas, de aprendizagem de idiomas, mas hoje, se você jogar aprendizagem adaptativa na internet, no Google, ou mesmo no ChatGPT, você vai ter ali várias dicas. Então, você tem, por exemplo, o Kahoot, a própria Khan Academy, que é uma plataforma muito utilizada. Tem outras que são menos conhecidas, tem uma que chama Smart Sparrow, que é justamente para coletar esses dados e te ajudar depois. Claro que isso tudo, né, gente, daqui a pouco a gente vai falar do cuidado com esses dados, mas essa questão de eu imputar as minhas necessidades na plataforma e ela ir me devolvendo, hoje já existem muitas. Tem outras plataformas também que me ajudam a ter essa ideia mais visual do meu processo, que são ferramentas de visualização de dados. Então, por exemplo, o Tableau, o Power BI, ou mesmo o Google tem uma, que é a Google Data Studio. O que eles fazem? Eles vão me ajudando a mostrar essas tendências em gráficos, porque nem todo mundo, né, é especialista em matemática, especialista em estatística, e essas ferramentas ajudam a criar mesmo um dashboard que vão te ajudando de uma forma bem intuitiva, bem simples a entender o seu processo. Repito, o próprio Duolingo faz isso, vai te dando ali as estatísticas, né? Agora, os chatbots, as ferramentas de IA, como eu tinha comentado, né? O ChatGPT, o Gemini, o Perplexity, o próprio DeepSeek, elas ajudam muito. Eu gosto muito de uma que foi lançada há pouco tempo, Zá, que é a Notebook LM. Não sei se você já ouviu falar, ela é da Google e ela é totalmente gratuita. O que ela faz? Você consegue subir até 50 fontes, 50 arquivos. Então podem ser os seus materiais, os materiais da disciplina, vídeos do YouTube, você pode juntar tudo ali e aí essa ferramenta, a Notebook LM, vai te ajudando a construir o seu percurso. Você traz um guia de estudos. Para você ter uma ideia, até arquivos de áudio ela produz. Se você quiser ouvir aquilo, a gente está aqui num podcast e tanta gente gosta de podcast, ela vai te ajudando a ouvir aquele resumo, né? E ela é gratuita. Imagina quando você poder colocar 50 arquivos, 50 fontes, é muita coisa, né? E a cada consulta você pode colocar essas 50 fontes, até 50 fontes. Então veja, eu vou lá, tenho uma necessidade, subo esses dados, essas informações. Eu mesmo posso alimentar. Ou o professor, né? Tem ali o perfil da turma, ele alimenta ali naquela ferramenta e a ferramenta vai dando dicas, recomendações, mas repito, a decisão é sempre minha, do estudante, da estudante e do professor. Essas ferramentas são só auxiliares, né, Zá? A gente sempre precisa deixar isso claro. E aí, Zá, tem outras também plataformas, né, que são muito legais para gamificar a aprendizagem, como é o caso, como eu disse, né, do Kahoot, mas tem o Mentimeter, tem o Socrative, tem o Grammarly, para quem quer aprender inglês, por exemplo, que é muito legal. E aí elas vão corrigindo o que você vai fazendo e de uma forma gamificada. E isso tudo está produzindo dados para depois te trazer as recomendações, as tendências que a gente tinha comentado, né? Eu sou super a favor. Eu acho que, é claro, elas nunca vão ser suficientes, mas como apoio, elas são muito legais. Vou dar um último exemplo que eu achei assim, incrível. Hoje já existem ferramentas já que criam vídeos. Então tem gente utilizando, né, como é o caso da Sora, que é da própria OpenAI, né, que faz o ChatGPT, ela te ajuda a produzir vídeos para você entender melhor aquele conceito.
Então, por exemplo, você pode falar, olha, eu quero que você produza um vídeo, sei lá, da época dos gladiadores em Roma, e aí ela produz para você entender, com a descrição que você colocou, para você entender o que é aquilo. É fantástico, eu acho muito legal, se bem usadas, essas ferramentas podem ajudar muito a gente. A gente vai agora para a última pergunta, a gente vai falar sobre o cuidado e tudo mais, mas eu fico pensando agora, vou dizer um pouco sobre a minha idade. Meu Deus, no passado, gente, se a gente tivesse acesso a essas coisas, ia ser mais fácil, não ia? Muitos, aí eu fico pensando, eu ainda peguei os CD-ROMs, mas eram tão mais Eu difíceis, né? também. Tem uma ferramenta, gente, que chama Napkin, como que é guardanapo mesmo, tá? E olha que legal, tem um texto e ela ajuda a criar organogramas, fluxogramas, imagens para ilustrar aquilo que está no texto. Então tem gente que é mais visual, você seleciona o texto e ela vai te criar visualizações, né, de como ilustrar aquilo que você está lendo. E é fantástico, é automatizado. Você escolhe depois de dezenas que vão aparecer qual é a ilustração que mais te ajuda, e isso te ajuda a guardar, a reter essa informação. A gente está agora num papo mais de tio, né? De tia, né, Zá? Mas se existisse na nossa época tudo isso, quando a gente estava ali, né, no ensino médio, no pré-vestibular, seria muito legal, né? Mas ainda tem, Seria tá? muito legal. Ah, não, acho que a gente tem que, todo mundo tem que entender e se atualizar, né? É constante o processo de atualização e de aprendizado, então estamos aqui para isso também. E agora falando, né, dessa quantidade de possibilidades, quantidade de acesso, né? A gente tem que também ter responsabilidade. Vamos falar um pouco sobre os riscos que existem dentro desse cenário de dados na educação. Como eles podem ser superados, como a gente tem que cuidar para que isso não, né, não se torne algo prejudicial, enfim. Zá, então um ponto importante para todos os usuários de mídia social, né, de qualquer ferramenta que vai coletar os seus dados. Quando ela é gratuita, quando a ferramenta é gratuita, o grande trunfo, o grande ouro ali são os seus dados. Então a gente precisa muito ler os termos quando a gente está acessando essas ferramentas, de entender como é que esses dados podem ser utilizados, né? No Brasil existe regulação, por exemplo, as plataformas são proibidas de vender esses dados para qualquer outra empresa. Mas a gente tem, claro, tem serviços e serviços, ferramentas e ferramentas, então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Ver se essas ferramentas são homologadas, são certificadas. A gente tem a LGPD, que é a Lei Geral, né, de Proteção de Dados, que nos protege muito quanto a isso, mas já houve muitos vazamentos dessas plataformas, às vezes elas acabam não cuidando tanto dessa questão da segurança e da privacidade dos dados, e você tem vazamentos. Então é muito importante a gente sempre acompanhar como é que esse nosso dado está sendo coletado e tratado por essas ferramentas. Às vezes ficam naquelas letras miudinhas, né? Aquelas que a gente não tem paciência nenhuma de ler, mas tem que ler, gente. Exatamente. Então, as empresas responsáveis têm todo um tratamento, um cuidado de governança desses dados, né? Mas nem sempre todas fazem isso. Outra coisa, o uso ético dessas informações. A gente está falando, vamos pensar na educação. As escolas, as faculdades, elas são responsáveis por esses dados que estão sendo coletados, porque tem dados sensíveis ali, né? A gente estava falando de dificuldades dos estudantes, às vezes até outros tipos de dificuldades familiares, né? Ou de, sei lá, dificuldades financeiras, que isso pode estar lá na informação, mas isso é super sigiloso. Só para você ter uma ideia, mesmo a gente que trabalha com dados, a gente não tem acesso ao dado identificado. Esse dado muitas vezes é criptografado, a gente consegue ver os padrões, mas não individualizar. Todos esses algoritmos, quando a gente fala dessas ferramentas, eles vão ser muito transparentes, dizendo o que ele está fazendo, como ele está fazendo, e esses processos precisam ser revisados. Por exemplo, eu contrato uma empresa para fazer esse analytics, eu sou responsável. A empresa também é, mas eu também sou responsável por essa informação, por esses dados sensíveis que estão lá. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado é se isso, de alguma maneira, está sendo monetizado. Repito, quando é gratuito, isso está sendo monetizado de alguma maneira. Então, precisa entender como está sendo monetizado, porque, eventualmente, eles podem utilizar, essas ferramentas podem utilizar esses dados para te oferecer outras coisas que não estavam ali combinadas no jogo, né? Então, sabe que eu tenho um perfil e começa a me oferecer outros serviços. Isso pode não ser do meu interesse, por exemplo, não é uma coisa tão ética. E para finalizar, e aí pensando na gente, é o risco dessa dependência excessiva das tecnologias e da análise desses dados. A gente parar de pensar, parar de ter essa capacidade de analisar, porque a ferramenta faz por mim, né, Zá?
E isso é muito confortável, mas isso vai me atrofiando, né? Então, lembrando, esses dados nunca podem ser analisados de forma isolada, sem ter um olhar crítico. Esse dado sempre tem que ser contextualizado, senão eu vou cair em vieses que empobrecem a minha análise. Tanto eu me analisando, me observando, quanto a instituição, a escola, a faculdade também fazendo isso sobre você. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão dos estereótipos que são criados. Quando a gente fala de perfil, são perfis, mas a gente é único, nós somos únicos. As nossas características que às vezes não combinam totalmente com aquele perfil que foi desenhado. Então, é muito importante a gente entender essas questões, entender as questões que nos mobilizam. Até, poxa, eu estou vendo que a Zá está mais interessada nesse conteúdo, significa que eu estou acertando aqui. Mas a Zá tem muitas características que eu ainda não coletei. Né? Então, eu não posso reduzir a Zá apenas àquele perfil. Né? Esse é um ponto importante, né, Zá? Responsabilidade. Totalmente. Responsabilidade e lembrar que a individualidade é muito elaborada, né? Como você falou, às vezes você tem acesso a um ponto, uma informação, não tem como a gente generalizar, porque senão aí realmente a gente vai cair num ciclo bem complicado, né? Mas acho que tem muitas coisas interessantes que você trouxe pra gente, Danilo, de entender melhor e ver que, assim, se a gente for parte ativa, crítica, dentro desse processo, é muito benefício que a gente pode ter, né? Com certeza, Zá. E como é uma área muito nova ainda, né, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso, está aprendendo quais são os melhores caminhos, né, para a ciência de dados. Então, por exemplo, se você quer conhecer melhor, tem muitos vídeos na internet de canais que são muito responsáveis, explicando o que são as ciências de dados. As instituições hoje estão criando cursos, a própria SPM tem um curso de graduação, tem vários cursos de pós voltadas para a ciência de dados e tem muitas plataformas. Essas plataformas justamente de aprendizagem adaptativa, elas também têm gratuitamente ou pagas. Então é legal a gente começar a pesquisar sobre isso, porque como eu disse, tudo isso veio para ficar. Inteligência artificial, data-driven, ciência de dados, elas vieram para ficar e elas vão avançar muito rapidamente. Então a gente precisa ter um olhar crítico para elas, um olhar cuidadoso e aprender a mexer com isso, né? Porque elas vão estar na nossa vida, seja no estudo, seja no trabalho, com certeza. Então, bora, gente, aprender e ser responsável. É isso. Bom, vamos falar um pouquinho agora da nossa dica de mestre, Danilo, que você já sabe que no final a gente quer saber o que você traz aí de ouro para quem tá nesse começo de carreira. O que você acha que seria interessante você ter ouvido lá no comecinho? Zá, você sabe, eu sou um apaixonado por tecnologias digitais, né? Então, é claro que elas trazem desafios, como a gente acabou de conversar aqui. Eu acho que o grande lance é a gente utilizar essas ferramentas como grandes parceiras. Antes eram os livros, a gente ficava nas enciclopédias, né, buscando essa informação. Hoje, quanto mais eu estabelecer parcerias com essas ferramentas, repito, a decisão ainda é minha, eu tenho autonomia sobre o meu processo, mas elas vão me informar, né? E aí, usando esses dados, vão me informar melhor. Às vezes vão trazer tendências que eu não estava enxergando a olho nu. Mas sempre é importante que a gente nunca abrir mão de ter o nosso processo autônomo e crítico sobre tudo isso que a gente está vendo. Então, minha dica de ouro é estudar essas ferramentas. Saiu uma, a gente até, isso causa uma certa ansiedade, porque saem tantas ferramentas, né, todo dia, mas dá uma olhada, se inteirar de quais ferramentas estão sendo utilizadas, estão bombando, e sempre a pergunta, no que essas ferramentas podem me ajudar? Se elas não podem me ajudar, são muito legais, mas não vão me ajudar, ok, eu posso usar para várias outras coisas, mas entender como é que elas podem me ajudar a desenvolver as minhas competências. Então, fazer uma parceria crítica com essas ferramentas é fundamental. E eu acho que tem muita gente que ainda tem medo mesmo, né, da IA, e com razão. Não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar, mas a gente precisa, sabe aquela coisa de você, sempre quando você entende melhor o outro lado, você consegue não só compreender, mas sabe, conseguir enxergar coisas boas, coisas que podem ser úteis para vocês. É isso que eu gostaria de trazer. Vamos tentar entendê-las, sempre com muito cuidado e pensando sempre como elas podem me ajudar na minha trajetória. Maravilhoso. Dica de mestre, né? É o nome. Muito obrigada pelo papo, mais uma vez, Danilo, sempre trazendo muita informação de uma forma muito clara. Eu acho que, com certeza, as pessoas que estão ouvindo estão mais interessadas em entender
todas essas novas tecnologias, todo esse novo caminho que, como você falou, vai ficar, tá aí para ficar. Exatamente, exato. Tecnologia é meio, né? Elas nunca são fim. Então é isso que a gente precisa sempre ter em mente. Obrigado, Vilzá. Obrigado mesmo pelo convite. Foi uma delícia conversar com você e com quem está nos ouvindo. Foi maravilhoso como sempre. Brigadão, Danilo. Espero que os dados que você coletou no papo de hoje te ajudem a incluir o Data Science no seu dia a dia de estudos. Não se esqueça de seguir a Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.